Bom, pessoal, vamos começar. E aí, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre a aula passada, essa parte toda de estatística, probabilidade? Alguma coisa que não ficou muito clara, que vocês queiram discutir antes de começar? Bom, então a gente terminou na última aula começando a discutir sobre a questão da gente unir agora esses primeiros conceitos de probabilidade que a gente começou a conversar com a mecânica newtoniana, para a gente eventualmente pensar um pouco sobre como é que seria uma mecânica estatística, né, que é o que vocês vão aprender mais para frente, que, como vocês perguntaram na última aula, fundamenta a termodinâmica, no sentido de que você pode deduzir as leis da termodinâmica, algumas de alguma forma, a partir dessas leis mais microscópicas, né, menores sobre o comportamento dos indivíduos ali dentro do seu sistema estatístico, certo? Mas antes de a gente chegar lá, vamos conversar um pouco sobre a questão de como a gente mistura a probabilidade e a mecânica newtoniana, certo? Então, a gente começou conversando sobre isso aqui, dx dt igual a v e dv dt, a gente pode escrever assim, f sobre m, certo? O que é isso aqui, pessoal? Vocês já viram isso aqui, né? O que é isso? Quando a gente deriva o espaço, a gente acha a velocidade. Quando deriva a velocidade, a gente acha a aceleração. Isso. Então você pode pensar que, de certa forma, do jeito que se falou, a gente está definindo velocidade e aceleração, certo? Mas vocês, daqui para frente, vão ter que começar a encarar esse sistema de equações como um sistema de equações diferenciais ordinárias, certo? Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é que, se você conhece a velocidade, né, e lembrando que esse cara aqui é uma função da posição, não vamos complicar a vida ainda, ou seja, se você conhece a velocidade inicial e a posição inicial, você consegue calcular o lado esquerdo da equação. Desculpa, o lado direito da equação, certo? Então, você conhece esses dois números, você calcula esse lado direito, é trivial, é só pegar o número que você sabe colocar aqui, e você pode pegar esse número aqui e colocar aqui e calcular essa quantidade e essa quantidade. E para que serve isso? Né? Para que serve você saber o lado direito dessa equação, dessas equações? Exatamente. Você quer fundamentalmente propagar o sistema no tempo, né? Vocês já viram uma coisa chamada série de Taylor ou série de Maclaurin? Já? Por nome de Taylor. Mas? Série não. Tá. Então, basicamente, é que... Aí a gente não precisa entrar nessa fundamentação matemática mais precisa, mas você tem o seguinte, tem uma função x de t, certo? Então, você pode imaginar aqui uma curva, né? Então, você tem aqui o x e você tem... A gente faz geralmente ao contrário, né? Quando a gente faz um diagrama de espaço e tempo, a gente geralmente bota o tempo para cima. Então, você tem o x e o t. Então, uma curva x de t é uma curva que vai se mexendo aqui, né? Esse cara aqui é a curva x de t, certo? Bom, essa curva ela pode ser extremamente complicada, ela pode ter uma curvatura estranha aqui, ela pode não ser simplesmente um polinômio, tá? Mas o que vocês acham que acontece se eu for fazendo um zoom aqui nessa curva? Se vocês pegarem uma imagem no computador, né, uma imagem curva e forem fazendo um zoom, o que vocês vão vendo? Vocês vão vendo cada vez mais uma coisa próxima de uma reta, né, ou até de uma constante, certo? E aqui é a mesma coisa, né? Por exemplo, a curva daqui até aqui, aparentemente, não pode ser muito bem aproximada por um polinômio simples, né? Mas se eu pegar só esse trechinho aqui, ó, e botar deitado, isso aqui seria uma coisa assim, ó. X de t por t. Aí esse trechinho aqui, ó, você vê o que aconteceu? O x aumentou um pouco, então ele fez mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Talvez ele tenha sido um pouquinho sutilmente curvo aqui, certo? Mas o que vocês acham? Do ponto de vista das aproximações, isso aqui pode muito bem ser visto como uma reta, certo? Talvez esse tipo de conceito seja um pouco estranho para vocês ainda, porque pelo menos a minha impressão quando eu saí do ensino médio é que a física se fazia muito com exatidão, né? Mas na prática vocês vão descobrir que
esse tipo de aproximação que se faz o tempo todo, né? Você tem uma coisa que aparentemente é quase reta, então você aproxima para uma reta, né? Claro que você vai fazer isso de forma controlada. Você sabe quanto que você está errando quando você faz alguma coisa e você tem isso sob controle. Mas você aproxima de qualquer forma porque muitas vezes os problemas ficam muito difíceis de serem resolvidos. Mas o que isso aqui, essa noção intuitiva dessas curvas que localmente são retas, elas dizem sobre o uso dessas equações aqui? O que vocês acham? Porque quando a gente deriva, é algo preciso, instantâneo, e não uma aproximação assim, igual o senhor fez. É verdade, mas isso não significa que nós não possamos usar essa derivada de uma forma aproximada. Que na prática, se você for pegar todos esses jogos de computador que tem simulação de física, o que eles estão fazendo é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Que é o seguinte. Como é que é a definição aqui da minha derivada? dx dt. Isso aqui é quanto, pessoal? Definição formal. Limite certo? Todo mundo lembra disso aqui? Agora, veja, se o meu epsilon é o epsilon que vai variar daqui, né? Se o meu epsilon não é pequeno, digamos um epsilon grande, então isso aqui é x de t mais epsilon, digamos que aqui seja t mais epsilon, tá? E aqui seja t. Tá? Ou seja, esse aqui é o tempo t, esse é o tempo t mais epsilon. Daqui para cá, a variação foi longe de ser uma variação simples, de uma pequena reta, alguma coisa assim. Foi uma variação complicada. Mas se eu for diminuindo o meu epsilon, diminuindo o meu epsilon, eu posso parar num epsilon realmente pequeno. Digamos que isso aqui seja o epsilon 1. Eu posso chegar num que é um t mais epsilon 2. Esse epsilon 2 agora é, digamos, 0,001 segundos. Ou seja, é justamente o tempo dele sair daqui e chegar até aqui, certo? Que é basicamente essa reta aqui de novo, digamos assim, né? Eu estou aproximando aqui. Bom, agora, o que acontece? Pega uma reta aqui. Se eu pego esse ponto e esse ponto aqui, digamos que variou de 1 para 2 em 1 segundo, né? Então, 1 metro para 2 metros em 1 segundo, ok? Quanto que é aqui, se eu não usar o epsilon exatamente igual a zero, se eu usar esse 1 segundo aqui, como é que fica a minha velocidade aqui? Vai dar 2 menos 1 dividido por 1, certo? Isso aqui vai ser 1 metro por segundo, né? Vou botar metro aqui, segundo aqui, certo? Agora, se eu estou realmente numa reta, se isso aqui não tem nenhum tipo de oscilação nem nada, e eu corto meu tempo pela metade, então significa que eu fui de 1 até 1,5, e aqui eu fui, em vez de 1 segundo, vai tomar 0,5. Certo? Todo mundo concorda ou está uma coisa obscura? Se realmente é uma reta, e eu for calcular aqui, em vez de usar 1 segundo, eu usar meio segundo, então vai ficar como? Vai ficar 1,5 menos 1 dividido por 0,5. Isso aqui é quantos metros por segundo? Mesma coisa, né? 1 metro por segundo. Né? Quando eu subtrair aqui da 0,5, 0,5 dividido por 0,5 é 1, então 1 metro por segundo. Então olha que interessante. Contanto que eu já tenha atingido um epsilon pequeno o suficiente para que a minha curva se aproxime por uma reta, qualquer epsilon menor que aquilo é irrelevante para mim. Se eu fizer agora, em vez de fazer 1 segundo, fizer 0,1 segundo, eu vou continuar encontrando 1 metro por segundo. Certo? Porque a velocidade não está variando aqui. Então, basta eu encontrar uma região de epsilon pequeno o suficiente para eu conseguir calcular minha derivada usando um epsilon finito. Tá certo? E a gente sempre faz a hipótese de que isso é possível. A gente está dizendo que essas funções são diferenciáveis.
né? Existem funções que você vai tentar fazer isso aqui e esse limite aqui sempre dá infinito, ou uma coisa não definida. Quando as pessoas descobriram essas funções, chamaram de monstros, né? Achavam que eram umas coisas assim, totalmente estapafúrdias, e depois descobriram que são as funções mais comuns que existem. Mas voltando para a física, o ponto é que você pode pensar nesse cara aqui como uma aproximação. Então, se eu tiro o limite daqui e digo que eu encontrei um epsilon pequeno o suficiente, como é que eu posso reescrever essa minha equação? Ó, esquece o limite, pensa num epsilon pequeno, mas não zero, não realmente no limite. E agora eu vou reescrever essa equação assim, ó. X de t mais epsilon é igual, né? Eu passei o epsilon para cá, x de t mais dx dt calculado em t vezes epsilon. O que isso está dando para a gente, pessoal? O que isso está fornecendo para a gente? Posição necessariamente muito pequena maior que x de t. Exatamente. Está me fornecendo uma maneira de eu calcular a próxima posição baseado na posição anterior. Com, claro, a restrição de que meu epsilon precisa ser pequeno o suficiente para que isso aqui seja uma aproximação razoável. Certo? Talvez você se pergunte, mas e qual é o epsilon pequeno o suficiente? A gente vai conversar daqui a pouquinho. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Certo? Bom, então eu sei aqui que o meu V de t mais epsilon é igual ao meu V de t mais dv dt no tempo t vezes epsilon. Então, se eu conheço essas duas equações, aqui, essa e essa, eu posso, para um epsilon pequeno o suficiente, dar um passo no tempo, certo? Então, eu posso substituir e eu tenho aqui, ó, x de t mais epsilon é igual a x de t mais v, eu estou usando aquela equação, tá? Estou usando essa equação aqui e vou usar essa equação aqui. Então, esse cara aqui fica assim e esse cara fica assim. V de t mais epsilon é igual a v de t mais f de x de t. Todo mundo concorda? Vezes epsilon. Então, a mecânica newtoniana ela entra aqui. No momento que eu sei que eu vou usar as equações de Newton, eu substituo a minha aceleração, naquele instante, pela regra dinâmica que descreve a aceleração, que é força sobre massa. Tá certo? Então, eu usei essa equação aqui. Agora, isso aqui, isso é tudo que eu sei inicialmente. A gente discutiu bastante o fato de que, para a gente descrever um sistema, o estado de um sistema, a gente precisa conhecer a posição inicial e a velocidade inicial. Eu falei que eram dois números, porque é a equação de segunda ordem, e agora eu estou tentando dar uma intuição mais concreta para vocês de por que é assim. Certo? Então, vamos lá. Se eu conheço, então, aqueles caras ali, ou seja, no tempo t0, eu conheço x0 e conheço v0. Certo? Eu volto para essa equação aqui e aí eu sei o seguinte, x de t0 mais epsilon vai ser igual ao quê? x0. Por quê? Né? X de t0, né? Eu estou definindo aqui que x de t0 é x0, ponto e vírgula, v de t0 é igual a v0. E x0 e v0 são números dados, né? 38 e 27, sei lá, qualquer número. É um número concreto que você deu como condição inicial para o seu sistema. Ok? Então, se você conhece isso, você sabe calcular quem é de x de t0 mais epsilon mais v0t. v0 epsilon. São dois números conhecidos, esse e esse. E esse aqui é um número pequeno, que você pode colocar lá, quando você for fazer o cálculo. Ah, vou escolher aqui 10 a menos 30, ou 10 a menos 5. Você escolhe um número pequeno o suficiente, que você ache que vai ser uma boa aproximação, né? Ou seja, vai ser um número tal que a sua curva está bem aproximada para uma reta. Certo? Você fez isso e você chegou e fez isso aqui também. Ó. Mais epsilon. Aí aqui vai ficar como? Vai ficar V0, que é o que estava aqui, ó, V de T. Só que agora é F de x0
sobre m. Bom, agora você sabe tudo, porque isso aqui é a designação do seu sistema dinâmico. Ou seja, quando você fala, meu sistema é um sistema massa-mola, você sabe quem é f de x, certo? Então você sabe lá a constante da mola, você bota lá tudo, bota essa informação aqui, pega a informação sobre o estado inicial do seu sistema e calcula isso aqui, certo? E bota um epsilon aqui. O que isso te permite fazer então? Você fez um salto no tempo, né? Você saiu de T0, x0, v0 e foi para T0 mais epsilon, né? Esse x de T0 mais epsilon e v de T0 mais epsilon. Certo? Se você cometer um erro pequeno, né? Aqui, se o seu epsilon é pequeno o suficiente para realmente aquela aproximação ser boa, você pode falar, beleza, agora esse é o meu novo estado. Esse aqui é o estado 1 e esse cara aqui é o estado 2. Eu posso ignorar o fato de que eu calculei o estado 2 a partir do estado 1 e começar do estado 2 como se eu estivesse começando o meu problema. E faço de novo um passo. E faço de novo um passo. E faço de novo um passo. Certo? Agora esse negócio aqui não funciona só mais para retas. Funciona para curvas esquisitíssimas assim. Se tiver um oscilador harmônico, se tiver um sistema kepleriano, né, descrevendo os planetas girando em torno do Sol, você vai resolver assim. Certo? Essa aqui, é claro que na prática, os algoritmos, a maior dificuldade dos algoritmos é você colocar um epsilon aqui adequado. Então tem algoritmos que vocês vão aprender provavelmente no curso de física computacional, que eles vão chutar um epsilon muito pequeno, certo? Você chuta um epsilon pequeno e calcula a evolução. Aí você, deixa eu diminuir pela metade para ver se muda alguma coisa, para ver se o erro é grande o suficiente para ter alterado o resultado. Aí você testa com metade do epsilon que você tinha usado. Não mudou nada, vou testar então com um quinto. Não mudou nada, então deve estar bom, certo? Então seria uma coisa mais manual. Existem algoritmos automatizados que eles ficam variando o epsilon e eles estimam o erro que você está cometendo com aquele epsilon e o erro que você está cometendo acumulado, porque quando o tempo passa, esse erro vai se acumulando. Se é um erro muito grande, se é um erro pequeno, mas não tão pequeno assim, quando você acumular ele pode se tornar grande e tornar o problema inviável. Mas aí, justamente, esses solvers, esses resolvedores de equações diferenciais, eles conseguem se adaptar aqui. Então, quando você está num jogo de computador e você arremessa uma bola, a simulação é feita assim, certo? Claro que aí entra um monte de aproximação, porque no computador, para esse tipo de aplicação, não tem que ser fidedigno, né? Não precisa ser exatamente perfeito. Não precisa conservar energia, né? Você pode olhar isso aqui e ver, por exemplo, se a energia está se conservando nessa trajetória aqui. É claro que a energia vai se conservar menos do erro que você está cometendo na trajetória da sua partícula, certo? Então, essa é a ideia. O estado é sempre assim. Você precisa... O primeiro livro do Senhor do Chefino. Sim. Tem uma passada nele, é um capítulo até que inicial, que ele fala sobre o método numérico que Newton usou para calcular a trajetória do planeta. É isso aí? Tudo se fundamenta nisso. Isso parece simplório, mas essa é a fundação da mecânica diferencial, né? Ou seja, da mecânica descrita por equações diferenciais. E quando você vai, vou para a relatividade geral, não é muito diferente disso. Só que você tem que discretizar o espaço-tempo, você tem que fazer um monte de coisa complicadíssima para resolver isso aqui. Certo? Quando vocês forem ver Física Matemática 2, que é um curso que eu dou frequentemente, vocês vão ver que a gente parte disso aqui para provar que as soluções existem, que elas são únicas, mas na hora de resolver mesmo, a gente não dá esses passinhos assim, certo? Eles sempre são possíveis, numericamente é basicamente o que você sempre faz, mas, por exemplo, a gente tem técnicas que a gente impõe certas restrições sobre a classe de funções que x e v pertencem, a gente expande essas duas funções do tempo em séries de potência, e aí a gente usa as equações diferenciais para encontrar vínculos entre os coeficientes e resolve a equação. Mas a ideia por trás é essa. Certo? Você consegue, por exemplo, aplicando nesse caso,
Exatamente. Exatamente. Mesmo que sejam 38 planetas interagindo simultaneamente, gravitacionalmente, complicadíssimo. Porque aí o que vai acontecer é que agora cada planeta vai ter x de t, né? Y de t, e z de t. Mas para cada planeta. Então eu tenho uma coordenada i aqui, ó. Certo? Então, digamos que eu tenho o planeta 1, 2, 3, 4, 5. E aí você também vai ter o Vx i de t, o Vy i de t e o Vz i de t. Então, cada planeta vai precisar de 6 números, certo? E você tem uma equação diferencial que acopla todos esses caras aqui. Porque tem a interação gravitacional do planeta 1 com o planeta 2, do planeta 1 com o planeta 3, com o planeta 1 com o planeta 4, do planeta 2 com o planeta 3, ou seja, todo mundo acoplado. Então, você vai ter um sistema aqui algébrico bastante complicado aqui, certo? Porque essa força aqui, ela vai envolver as posições de todos os planetas. Mas se eu sei a posição de todos os planetas, eu sei calcular a força gravitacional. Vai ser uma coisa de, né, x1 menos x2, né? Ou seja, a posição do planeta 1 menos a posição do planeta 2. Então, a força entre o planeta 1 e o planeta 2 é essa aqui. Quando a lei de Newton dá a força que é central, aí você sabe a direção da força, e aí você sabe calcular todo esse sistema aqui. Aí você resolve. E o mais impressionante é que no passado as pessoas resolviam essas equações dessa forma. Na unha. O cara tinha uma tabela gigante de números para funções já conhecidas, mas ele pegava uma tabela, como se fosse uma tabela do Excel, e calculava posição 1, depois posição 2, posição 3. Então, aqueles primeiros caras que fizeram isso, Kepler e tal, não tinha computador. Isso é tudo na mão. O cara fazia continha. Imagina quantas vezes o cara fazia conta de adição, multiplicação na vida dele. É um negócio absurdo. Hoje em dia você não precisa mais. O computador faz isso para você. Mas esse pessoal fazia tudo e previa coisas com precisão razoável. Né? Vocês têm que ver a capacidade que o ser humano tem de fazer coisas difíceis. Né? E hoje, se a gente colocar um computador que for um algoritmo assim, ele faz rapidinho. Milésimo de segundo. Milésimo de segundo. Você faz isso aí, é super tranquilo. Porque você vai precisar fazer da ordem de, sei lá, digamos que queira fazer isso aqui com uma precisão enorme. 10 casas de precisão. Você vai precisar de, sei lá, 500 interações. Para o computador, você vê 5 GHz de velocidade, né, de loop de execução. 5 GHz é muito mais do que isso em um segundo. Muito mais, né? É giga, né? Então, assim, tanto que você pega um videogame, joga e você tem simulação de física acontecendo o tempo todo e a coisa funciona no tempo hábil, né? E aí, é claro que quando a gente vai para sistemas mais complicados, esse tipo de equação fica complicada também. Principalmente quando equações são muito oscilatórias e tem muitas escalas diferentes, né? Porque vocês vejam, a grande simplificação aqui é quando você encontra um epsilon a partir do qual você pode aproximar aqui tranquilamente. Mas em sistemas que tem muitas oscilações, porque você pode ter um comprimento de onda no seu sistema, só que você pode ter 2 comprimentos de onda no seu sistema, você pode ter 3 comprimentos de onda, ou seja, uma oscilação sobre uma oscilação sobre uma oscilação sobre uma oscilação. A oscilação mais curta, ela restringe que o seu passo tem que estar de acordo com ela. Mas digamos que você queira saber o que aconteceu entre esse ponto e esse ponto aqui. Você não está muito interessado na pequena oscilação aqui. Mas quando você vai resolver no computador, essa pequena oscilação impede que você dê passos mais largos aqui e que você consiga evoluir rapidamente seu sistema. A gente já tem isso no servidor, na matéria de computação? Infelizmente não, cara. Isso é uma coisa que a gente está pensando agora na reformulação do curso, dar mais cursos de física computacional do ponto de vista da física mesmo, para vocês verem coisas mais aplicadas. Um pouco para aprender a entender como que esses algoritmos funcionam, mas para saber usar os que estão disponíveis. Tem coisas muito modernas, muito interessantes que você pode usar. Mas é isso, mas por enquanto não tem não. Eu penso em fazer um curso optativo para esse tipo de assunto, mas ainda não tem nenhum plano concreto, não. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, agora, como é que a gente junta essa brincadeira com a estatística?
Vamos começar no caso mais simples. Vamos pegar aqui tempo e espaço. Então, veja, uma das coisas que a gente fez foi supor que a gente tinha uma condição inicial. Opa, não é isso que eu queria fazer, deixa eu ver como é que eu faço. Vamos começar desse jeito aqui. Então, a gente tinha uma condição inicial, essa condição inicial aqui é o nosso x0, certo? Aí, se a gente tem uma certa velocidade, que faz o x0 aumentar quando o tempo passa, a gente vai ter uma reta aqui, certo? Agora, vamos supor que a gente não conheça a posição x0 perfeitamente. A gente tem a nossa régua, a gente sabe que a nossa régua tem um erro de, sei lá, meio milímetro, e a gente quer considerar esse erro. Porque, veja, se eu quero saber onde a minha bolinha, minha partícula, o que quer que seja que eu esteja estudando, vai parar, eu preciso saber onde ele estava, certo? Vamos supor por um momento de que, por alguma razão, eu tenha uma precisão enorme em relação à velocidade inicial. Não, eu sei realmente que a minha partícula está inicialmente parada, certo? Então, a minha incerteza aqui vai ser só em relação à minha posição. E aí eu vou dizer que essa posição ela tem uma incerteza sigma aqui, que é a letra que a gente geralmente designa para esse tipo de coisa. Se eu não sei exatamente onde ela está, porque eu tenho um erro de medida, significa que ela pode estar aqui, ó. Ela pode estar aqui, que eu vou dizer que é x0 menos sigma, mas ela pode estar aqui, que é x0 mais sigma. Certo? Mas o que isso diz para mim sobre a minha previsão sobre onde ele vai terminar? Se vocês lembrarem daqui, ó, eu preciso colocar aqui um x0. Certo? Para eu poder evoluir. Digamos que o V0 eu sei perfeitamente. Então eu penso assim, bom, se ela está no centro, ela vai terminar aqui. Mas se, na verdade, se o meu erro era tal de que, na verdade, a minha partícula estava na borda, então ela termina aqui. Certo? Mas e se minha partícula não estava nessa borda, estava na outra borda? Ela vai terminar aqui. Então, na verdade, o que eu estou fazendo, eu estou carregando essa incerteza para o futuro. Certo? Então, se eu sabia que ela estava em x0 mais ou menos sigma, né? Então, ela estava aqui em x0 mais ou menos sigma. Então, aqui ela vai estar em x de t, que, digamos, é esse centro aqui, mais ou menos sigma. Certo? Então, o que eu propaguei para o futuro? Eu propaguei a minha distribuição de probabilidade. Lembra que a gente falou disso? A gente tinha uma distribuição de probabilidade, que a densidade de probabilidade a gente media alguma coisa na posição x, dx integral, né? A gente pode chamar aqui de x0 menos sigma, de x0 mais sigma. Esse cara vai dar um certo número aqui, geralmente 68%, por exemplo. Então, eu digo, né, quando você fala um sigma, vocês já viram isso no laboratório, que isso é 68%? Tem a ver com a distribuição de Bell, distribuição normal. Bom, mas, eventualmente vocês vão descobrir que um sigma geralmente significa 68%. A razão é porque quando você anda um desvio padrão para a esquerda e para a direita numa distribuição normal, né? Normal significa gaussiana. Vocês já viram a distribuição normal gaussiana? Vocês já viram o tratamento de erro em laboratório? Sim, mas não distribuição. Tá. Então, basicamente, o tratamento de erros que vocês estão vendo no laboratório é todo derivado de distribuições normais, que é um tipo de distribuição. Né? Distribuição normal é o adjetivo e é um tipo especial de distribuição que também se chama gaussiana. Geralmente os físicos costumam chamar de gaussiana e os estatísticos de distribuição normal. E aí, esse sigma aqui, que é a barra de erro, né? Quando você fala assim, minha medida é de 8 mais ou menos 1, esse mais ou menos é o quê? Alguém já estudaram isso em algum contexto? Não. Esse que é o ponto. É igual quando vocês forem ver ali uma
estatística como é que se diz? De intenção de voto. Aquilo ali, você tem que olhar qual é a porcentagem associada. Porque quando você fala que é mais ou menos, né, você fala assim, 8 mais ou menos 1, aí você fala, não, isso aqui é porque pode ser 9, mas pode ser 7, né? Entre, né? Vamos botar aqui assim. Pode ser entre 7 e 9. Mas isso não é verdade. Para você botar uma igualdade aqui, você tem que designar qual é o significado desse número aqui. Certo? Aí você fala o seguinte, eu vou querer o padrão, que é 68%. Aí, então você bota um 68 aqui, por exemplo. Aí, agora, o significado desse cara aqui é diferente. Ele está dizendo para você que 68% das vezes o número vai estar entre 7 e 9. Certo? Agora, se você quiser ter mais certeza de que o seu intervalo contém o número correto, ou seja, eu não quero a barra de erro de 1 sigma, eu quero a barra de erro de 2 sigmas, que é 95%. Então, digamos que aí você vai encontrar que esse cara aqui vai ser mais ou menos 2. Vai ser mais ou menos 2 em 2 sigmas, 95%. Então, se eu quiser ter certeza que o meu intervalo vai conter o número certo 95% das vezes, então agora tem que considerar de 6 a 9. 6 a 10. Certo? Eu vou para 3 sigmas, tudo bem. No caso, quando a distribuição é normal, o número de sigmas ele só multiplica a barra de erro. Então vai ficar 8 mais ou menos 3. Aí 3 sigmas já é 99,9, eu acho. 95, alguma coisa assim. Eu quero saber com 99%. Não, agora é de 5 a 11. Então você veja, para você aumentar a certeza de que a sua barra de erro contém o resultado correto, você aumenta a sua barra de erro. Mas, por exemplo, vamos supor que eu pego uma régua e medir essa aqui. Dá uma medida, e a incerteza da régua seria mais ou menos metade da menor medida da régua. Se for milímetro, é mais ou menos 0,5 milímetros. Mas então esse mais ou menos 0,5 milímetros, mesmo essa medida utilizada da régua, não vai ter esse significado. Não é absoluto. Eu teria que fazer isso daí. Teria que ver que tipo de erro é esse que foi dado. Geralmente, depende da circunstância, eles já te dão, o número que eles te dão é o erro de 95. Então, quando eles falam assim, por exemplo, nas estatísticas de intenção de voto, geralmente aquela barra de erro lá, o candidato tem 54% dos votos, mais ou menos 2. Geralmente é de 95%. Significa que existe uma chance de 5% daquela previsão estar errada. Ou seja, de que o candidato tenha ou mais ou menos que aquilo. Né? Mais ou menos do que o intervalo prometido pela estatística. Tá certo? E você não consegue fugir disso, tá? Não tem. Se você quiser falar, eu quero ter certeza do intervalo, aí geralmente esse negócio vai para menos infinito, mais infinito. É essa mesmo. Né? Isso aqui que a gente está vendo tem a ver com a curva normal, que é a distribuição gaussiana, tá? Que ela é assim. A probabilidade tem um máximo e cai. Um sigma é o quê? Você pega esse cara aqui, é essa área aqui, ó. Essa área aqui é de 68%. 2 sigmas, aí você pega esse cara aqui, ele é o valor sigma, aí você anda mais um para cá, você anda mais um para cá, e agora essa nova área aqui é 95%. Certo? Mas veja, essa distribuição, por mais que ela vá caindo perto de zero, quando você se afasta do centro, tanto para cá quanto para cá, ela é diferente de zero. Significa que sempre tem essa probabilidade aqui, ó. Sempre tem a probabilidade de você encontrar aqui. Lembra que a gente falou que probabilidade a densidade de probabilidade é uma coisa que você dá um intervalo, ela te dá um número? Então, você tem a probabilidade de A a B. E mesmo que o seu A seja aqui e o seu B seja aqui, tem uma área aqui. Pode ser que seja 0,01, ou seja, 1%? Pode. Mas
significa que existe uma probabilidade de 1% da minha medida estar aqui. Quando mais eu me afasto, esse número cai ridiculamente para zero, tá? Ou seja, a probabilidade vai ser ficando muito pequena. Você pode falar que não, é tão pequeno que é irrisório, mas ela está diferente de zero lá. Certo? Então aqui é a mesma coisa, tá? Aqui eu tenho toda uma distribuição de probabilidade e eu estou propagando ela daqui para cá, ó. Certo? Ou seja, eu tenho uma distribuição de probabilidade de encontrar meu ponto material, minha partícula, numa certa posição aqui, só que você vê que o centro dela tem que ser deslocado para cá. Saiu daqui para cá. Quando você mede com a régua a posição inicial do objeto, ele vai deslocar, porque o objeto todo vai se mover, mas ele pode ter se movido saindo da ponta ou da outra, como eu acabei de fazer aqui, e no fim você vai encontrar ele ou na ponta ou em outra. Certo? E o que mais complicado pode acontecer aqui? E se eu não tiver certeza da velocidade, pessoal, o que pode acontecer? Então, digamos que vamos voltar aqui, minha posição inicial, x0, só que ele pode tanto estar aqui quanto aqui, em 68% das vezes, por exemplo. E eu não sei da velocidade, também a minha velocidade v0, ou seja, esse cara aqui é mais ou menos um sigma x, e esse cara aqui é mais ou menos um v0 de um sigma v. Eu não tenho certeza da velocidade também, certo? Bom, vamos lá. A minha velocidade, vamos dizer que o valor médio seja esse que eu venho daqui e chego aqui, certo? Agora, se eu tiver na beira com uma velocidade menor, em vez dele fazer isso aqui, ó, se eu tiver na beira com a velocidade central, ele vai chegar aqui. A gente já estabeleceu isso. Agora, se eu tiver na beira com a velocidade menor, né, então ele vai se mover menos na direção x, então ele talvez pare aqui. Minha reta está horrível, né? Mas, bom, é isso aqui. Mas se eu estou na beira e a velocidade é maior do que a velocidade central, significa que essa inclinação aqui ela é menor do que a inclinação verdadeira. A inclinação verdadeira vai dar uma coisa aqui, ó. E o mesmo pode acontecer aqui na borda. Eu posso estar aqui com a velocidade central, então eu ponho aqui, mas eu posso estar com uma velocidade menor do que a central, então eu venho para cá, ó. Então olha que interessante, agora eu caí aqui, ó. Eu saí daqui. E quando eu acumulei a incerteza tanto na posição quanto na velocidade, a minha previsibilidade ali piora bastante. Né? Porque antes eu sabia que estava mais ou menos sigma, e agora eu sei que eu vou estar em, né, x de t vai ser igual. Vamos dizer que esse cara aqui seja um problema de movimento uniforme. Então esse cara vai ser... deixa eu ver como é que eu escrevo isso aqui. Ó, minha posição inicial é x0 mais ou menos sigma x mais v0 mais ou menos sigma v vezes o tempo. Certo? O que eu desenhei para vocês aqui, ó, esse caso aqui, ó, é o caso x0 mais sigma. É o caso mais à direita que eu estou. E esse caso se junta com o caso mais V0 mais sigma V vezes T. Então você vê que a velocidade está aumentada aqui, ó, em relação à velocidade central. Por isso que eu caí mais para cá. Eu poderia fazer a mesma coisa para o outro lado. O que eu ia encontrar aqui? Eu vou encontrar x0 menos sigma mais v0 menos sigma v vezes t. Você vê que eu tenho uma velocidade aumentada por causa do sigma para a esquerda também. Então eu começo nesse intervalo aqui, ou seja, inicialmente a minha partícula estava entre x0 menos sigma x
e x0 mais sigma x, e ela termina em x0 menos sigma x mais v0 menos sigma v t, vírgula, x0 mais sigma x mais v0 mais sigma v t. O intervalo aumentou significativamente, certo? Porque agora a minha incerteza na velocidade, ela piora muito o que está acontecendo aqui. Ok? É basicamente o que vai acontecer sempre. Tá? Claro que se esse número aqui for muito pequeno, ou seja, isso aqui é 1 metro, esse cara aqui é 1 milímetro, então mesmo que passe em um segundo, né, uma velocidade de 1 milímetro por segundo ali de diferença, não vai, na prática não vai dar nenhum grande erro. Mas o potencial está lá, certo? Bom, então a gente pode pensar o seguinte, inicialmente eu posso ter uma densidade ρ de probabilidade de encontrar minha partícula em x0, v0. Tá certo? Aqui eu estou especificando essa densidade de probabilidade via as barras de erro, e ali eu estou sendo um pouco mais preciso e formal. Eu estou dizendo que existe uma distribuição de probabilidade de encontrar uma partícula na posição x0, v0. Né? No sentido de que a probabilidade, de fato, de encontrar minha partícula entre AB e velocidade VA, VB, vai ser igual a integral de A a B. A notação de integração que vocês viram, vocês botam dx no fim ou na frente? No fim, né? Então, você faz esse cara aqui, integral de VA a VB, desse ρ aqui, de x e v, dx, dv. É só uma questão de notação. Fica assim, integral. Por exemplo, tem gente que escreve f de x dx, e tem gente que escreve integral dx f de x. Essa aqui costuma ser menos ensinada no começo, eu acho, essa notação. Mas é uma questão de gosto. Depende de como você está querendo, o que você está querendo ressaltar, né? Esse cara aqui como um operador, igual quando você vai calcular a derivada, vocês já viram uma notação assim, ó? Você está pensando nesse cara como um operador, né? Uma coisa que leva uma função e outra função. E aqui você está pensando também que isso aqui é tipo um operador, você está levando uma função e outra função. Mas é só uma questão de notação. Tem várias outras, né? Quando você for para formas diferenciais, nem tem o dx. Você vai fazer uma coisa assim. Aí esse cara aqui é uma forma diferencial, que é uma extensão dessa ideia do dx quando você vai para múltiplas dimensões. Mas isso é bem mais para frente. Certo? Eu não diria que tem resposta certa para isso. Por exemplo, em equação diferencial, você consegue tratar como paciente, não diretamente. Você diz... É porque assim, df, dx. Aí você está dizendo, escrever uma coisa assim, df igual a dx? Sim. Esse é o contexto de diferencial. Não, desculpa. Só que... É isso, esse tipo de igualdade que você está se referindo? De multiplicar por dx os dois lados, alguma coisa assim. Eu posso dizer sobre isso. O ponto é, na prática, você vai fazer isso algumas vezes. Mas é importante que você saiba o que fundamentalmente você está fazendo. Porque você não está cortando dx, você está fazendo uma outra operação que é equivalente simbolicamente a cortar o dx, entendeu? Mas se você não sabe o que está acontecendo fundamentalmente, você vai ter dúvidas e em situações em que
você vai ter ambiguidades, você não vai saber como seguir em frente, entendeu? Então, assim, essa equação aqui é muito simples, você pensar o que está acontecendo. df dx igual a 1, você pode simplesmente integrar dos dois lados, em dx. Né? Então, você vai ter a integral de df dx dx mais igual a integral de 1 dx. Isso aqui é o equivalente, mas você sabe que a primitiva da derivada é a própria função. Então, aqui, se você não estiver fazendo uma integração definida, você tem f igual a 1 mais c. Certo? Uma constante. Mas se for definida, digamos assim, o que você vai fazer? Vamos dizer que seja aqui de x0 a x1. x0 a x1. Eu tinha errado ali atrás. Então, tinha que botar x. Como é que fica a integral da derivada nesse contexto? Isso aqui é a regra fundamental do cálculo, né? Isso aqui é f de x1 menos f de x0, e esse cara é x1 menos x0. Certo? Se você manda o x para ficar bem pequenininho, você fala assim, vou dizer que o meu x1 é igual a x0 mais um certo delta aqui. Delta x. Certo? Aí, lembra daquela brincadeira que a gente fez antes da derivada? Que a derivada é igual a f de x mais epsilon menos f de x dividido por epsilon é a derivada, né? Eu posso usar essa brincadeira de novo aqui e posso usar isso aqui para escrever esse cara assim, ó. df dx calculado em x0 vezes delta x igual a delta x. Eu substituí aqui o x1 menos x0 aqui por delta x, e aqui eu usei aquela brincadeira da derivada aqui. Aí, o que você está fazendo aqui, ó, é que você está chamando dx de delta x, que é uma aproximação. É uma aproximação não, é um abuso de linguagem. Tá certo? Então, assim, é o que eu estou te falando. Em algumas circunstâncias, você pode fazer uma coisa assim, sabendo o que significa isso fundamentalmente. Mas se você não sabe e simplesmente sai cortando os dx, você vai fazer besteira eventualmente. E ainda tem outras circunstâncias. Tem circunstância que você tem formas diferenciais. Aí as formas diferenciais, que é uma ferramenta que aparece na geometria diferencial, dá um outro significado para isso aqui. Aí esse cara passa a ter um significado concreto. df passa a ser alguma coisa assim. Certo? Então, mesmo que, sem ser nesse contexto de df, geometria diferencial, então mesmo que eu esteja cortando dx por dx, na verdade é só uma coincidência de outro passo que não cortou. Não parece que cortou. Né? Exatamente, é porque você integrou, fez isso, fez aquilo, e parece que você cortou, mas na verdade são outras operações que estão bem fundamentadas e bem definidas que você está fazendo por trás. Certo? Ok? Então, bom, nós estávamos aqui e como é que a gente faz agora para calcular essa função aqui? Digamos que eu sei a distribuição de probabilidade inicial. Eu sei que a minha partícula está ali em 5 centímetros da origem, mais ou menos 1 milímetro, e ela tem velocidade inicial 0, mais ou menos 1 milímetro por segundo. Né? Eu posso ter essas condições iniciais, e esse cara aqui vai me dar, agora, uma coisa assim. Ó. Eu tenho x e tenho v, certo? E o meu ρ, digamos que ele vai estar aqui contido, esse cara aqui é ρ, de forma que aqui dentro eu tenho, digamos, 95% da probabilidade. Certo? Então aqui eu tenho um x médio e aqui eu tenho um v médio, um v zero inicial. Certo? E eu sei que minha partícula pode estar aqui dentro, ou seja, ela pode estar com uma posição variando daqui para cá e com a velocidade variando daqui para cá. Certo? E quando o tempo passa, o que acontece? O que vocês acham que vai acontecer? Se for, por exemplo, um sistema de partícula livre. Quando o tempo passa, ó,
x. Digamos que essa velocidade aqui seja toda positiva, tá? Digamos que isso aqui seja maior que zero. Tanto essa aqui quanto essa aqui, né? Ou seja, essas velocidades todas aqui maiores que zero. Então eu espero encontrar o meu sistema deslocado para cá, certo? Se a minha velocidade ela é constante, ou seja, se meu sistema é um sistema com força zero, então eu vou pegar esse mesmo formato aqui, ó, e ele vai estar aqui e um pouco aumentado, porque as velocidades vão fazer aquele mesmo efeito que eu falei, né? Se eu tiver aqui com velocidade se eu tiver inicialmente aqui com velocidade maior do que a da média, ele vai terminar um pouco mais para cima, um pouco mais para cá. Então é como se eu fosse pegar uma figura de massinha e esticasse ela na direção em que a velocidade é mal definida e aquela coisa aumenta. Então você sai daqui para cá. Agora, como é que eu faço isso formalmente, com funções? Ou seja, deixa eu perguntar de uma outra forma para vocês. A probabilidade de eu encontrar minha partícula inicialmente nesse quadradinho aqui é igual a integral no quadradinho, tá certo? De ρ dx dv. Tá? Deixa eu fazer assim, para ficar mais bonitinho. Integral dupla no quadradinho de dx dv. Esse cara aqui é a probabilidade da minha partícula estar inicialmente aqui. Agora eu pergunto para vocês, qual é a probabilidade da minha partícula estar nesse quadradinho aqui, final? Como é que eu encontro essa probabilidade? A partir da mecânica newtoniana. Então esse cara aqui vai ser um ρ que eu não conheço ainda, dx dv. Como é que eu posso, digamos, enquadrar essa pergunta dentro do que a gente está fazendo? Não, tudo bem. Digamos que eu já tenho um método de resolução de equação diferencial que funciona. E que o erro que eu crio lá, que o erro associado a esse método é irrelevante para o nosso problema. Ou seja, eu já sei sair da posição inicial, de qualquer posição inicial, e chegar em qualquer posição final. Eu já sei isso. A pergunta é, como que eu calculo a densidade, né, a probabilidade de eu aparecer nesse quadradinho, sendo que eu estava originalmente nesse cara aqui? Eu penso no sistema mecânico usando a questão da causalidade. Ou seja, se eu estou aqui no tempo t1 e eu estava no mesmo ponto aqui no tempo t0, certo? Ou seja, digamos que esse ponto aqui seja esse mesmo, vou botar aqui, seja esse mesmo ponto aqui em t0. Então, se eu estou aqui e eu me encontro aqui, agora, se bem que não, eu tenho que fazer melhor que isso. Eu tenho que chegar aqui, ó. Não, deixa eu ver, não dá para fazer com velocidade constante. Nesse caso aqui, aquele ponto que eu escolhi é ruim. Eu tenho que pensar o seguinte, se eu estou nesse ponto aqui, no ponto T1, eu posso ver qual ponto daqui, certo? Evoluiu para esse ponto aqui. Ou seja, eu falo o seguinte, ó, eu vou jogar aqui o meu giz, aí ele cai numa certa posição lá. Aí eu quero saber qual a probabilidade de ter caído numa certa posição. Aí eu vou e volto no tempo, o meu sistema mecânico, ou seja, eu evoluo meu sistema mecânico de trás para frente e descubro, para aquele que tenha caído ali, ele tinha que ter saído daqui. Ah, mas se ele cair um pouco mais para frente, ele tinha que estar aqui antes. Ah, se ele caiu um pouco mais para cá, ele tinha que estar aqui antes. Ah, não, mas se ele caiu ali é porque tinha que ter jogado com um pouco mais de força, ou seja, com a velocidade inicial diferente. Então, eu vou mapeando onde que ele tinha que estar para ele chegar no estado final que ele chegou. Certo? Então, eu vou associar a essa região aqui todos os pontos que saiam daqui e que consigam chegar nesse ponto aqui. Então, eu vou mapear, ou seja, eu vou voltar aqui no tempo e encontrar que essa região aqui está associada a essa região aqui. Certo? Agora o meu problema está fácil.
Para eu saber a probabilidade dele chegar aqui, basta eu ver a integral desse quadradinho voltado no tempo. Certo? Então, para eu saber a probabilidade de uma coisa acontecer no futuro, eu preciso da probabilidade dela estar num certo estado no passado e conectar casualmente a essas duas regiões. Causalmente. Certo? É um conceito bastante abstrato, certo? Mas é alguma coisa que vocês já podem pensar sem muita matemática, certo? É vocês pensarem que a probabilidade evoluída de trás para frente no tempo requer você fazer essas associações entre regiões no passado e no futuro. Certo? Bom, na prática, o que a gente pode falar? A gente pode falar o seguinte, ó, a probabilidade num tempo t, né, num ponto x com velocidade v, é igual ao quê? É a probabilidade do sistema estar na posição x0, ou seja, a posição x0 para um sistema que no tempo t estava em x e v, e a velocidade inicial para um sistema que estava no tempo t em x e v. Ou seja, é você inverter a direção temporal da dinâmica e descobrir qual é a condição inicial que te leva ao ponto xv no futuro. Ou seja, onde que eu tinha que estar no passado para que aquele sistema mecânico seja levado para o ponto x e v no futuro. E qual a velocidade inicial que eu tinha que estar no passado para que ele seja levado para a posição x e v no futuro. E pronto. Esse cara aqui é a função que eu tinha originalmente, tá vendo? Essa aqui é a minha probabilidade original que eu tinha aqui, ó. Eu já paguei. Essa aqui, ó, é a mesma função inicial, certo? Vou botar um zerinho aqui até para não confundir. Vou botar um zero aqui, aí eu boto o zero aqui, ó. Então, a minha probabilidade de encontrar a partícula no tempo t na posição x com velocidade v é a probabilidade dela ter estado em x0, né? Sendo que esse x0 é o x0 que evolui no tempo t para a posição x velocidade v. E o v0 é o v0 necessário para que ela evolua para o tempo t na posição x com velocidade v. Certo? Esse aqui, pessoal, é o princípio da equação de Liouville, da equação que vai guiar toda a parte de mecânica estatística, mecânica de Boltzmann, que são as leis fundamentais subjacentes à mecânica estatística, certo? É assim que a gente conecta o microscópico e o macroscópico, certo? É assim que a gente faz a termodinâmica aparecer de dentro da mecânica estatística. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Isso aqui é claro que não é uma coisa que vocês vão agora já ter maturidade para entender a manipulação matemática por trás dessas coisas, mas eu acho que o conceito físico já está aqui. Vocês já têm capacidade de entender isso aqui e, digamos, começar a amadurecer esse tipo de ideia na cabeça de vocês. Ok? Bom. As notas online tem os gráficos, né, tem os plots disso aqui, desses, né, calculando direitinho como é que faz essas faixas de probabilidade aumentando e tal. Ok. Então... Bom, agora veja, até agora o que nós vimos é uma probabilidade como uma incerteza dos nossos instrumentos, certo? Então, como eu falei para vocês têm a barra de erro e é uma maneira de você especificar a sua distribuição de probabilidade a partir da barra de erro. Não é a única e nem a mais precisa necessariamente, mas é uma maneira, certo? Então, né, a gente tem aqui x mais ou menos sigma, né? E eu posso calcular o meu momento linear, xv, igual a p, e calcular aqui o meu p mais ou menos sigma p. Certo? O que a mecânica quântica diz para a gente? Porque, veja, até agora a gente plotou aqui uma distribuição de probabilidade, né? E digamos que essa distribuição de probabilidade ela é separada. Eu tenho uma só para x, então eu tenho aqui a probabilidade de encontrar a minha partícula com uma certa posição x. E eu tenho uma outra, que é uma probabilidade aqui, em relação ao momento linear.
Vou botar o momento linear minúsculo aqui. E aí você tem a probabilidade de ter um certo momento linear aqui. Aí você poderia falar, bom, mas se eu tiver na mecânica clássica, eu vou melhorar meu instrumento. Então esse cara aqui, ó, que é o sigma, ele vai ser cada vez menor. Eu vou pegar um instrumento cada vez mais preciso e o meu sigma vai ficar cada vez menor. Esse aqui é o sigma x. E eu posso fazer a mesma coisa com o meu momento. Eu vou melhorar meu instrumento e vou diminuir o meu sigma aqui até quão pequeno, né, tão pequeno quanto eu queira. Eu posso fazer isso aqui na mecânica clássica. Eu posso. Na teoria, ela não tem nenhum tipo de mecanismo que impeça esse tipo de representação de estados. Só que o problema é que a mecânica quântica ela diz para a gente o seguinte: quando você pega as regras da mecânica quântica para descrever as distribuições de probabilidade, você descobre que sigma x, sigma p é sempre maior ou igual a h cortado sobre 2. Isso muda fundamentalmente a regra do jogo. Eu não posso mais dizer que eu tenho liberdade absoluta em diminuir a minha probabilidade, diminuir a minha incerteza aqui. Se a minha incerteza vai diminuindo muito, significa que o meu sigma x vai para zero. Só que se o meu sigma x vai para zero, esse produto aqui ele pode ficar menor que h cortado sobre 2. Mas a mecânica quântica está dizendo para a gente, através daquele princípio ali, que na verdade é uma dedução que se pode fazer dados os axiomas iniciais, que essa desigualdade tem que ser sempre satisfeita. Então a mecânica quântica está dizendo, não, mas se eu for diminuindo muito sigma, eventualmente eu vou ter que aumentar o meu P, meu sigma P. Não tem como, nem você consegue nem representar matematicamente um estado em que o produto dessas duas quantidades aqui é menor do que h cortado sobre 2. Tá certo? Então, a mecânica quântica ela tem dentro da sua construção matemática a impossibilidade de descrever perfeitamente o estado inicial de uma partícula. A mecânica quântica ela não permite nem a descrição formal matemática desse tipo de estado. Tá certo? Talvez a mecânica quântica só funcione por causa disso. Né? Ou seja, talvez a incerteza seja justamente o princípio fundamental para a natureza e não qualquer outra coisa. Isso é bastante estranho, né? Por isso que pessoas como Feynman diziam que ninguém entende mecânica quântica. No sentido de que a gente não tem no nosso mundo de vivência normal alguma coisa com uma intuição similar a essa. Certo? Ou seja, não tem como você melhorar esse produto aqui. Tá? Como é que isso aparece, fundamentalmente? É quando eu saio da minha descrição de x0 e p0, ou v0, tanto faz, e você vai para a função de onda. Quando você sai da descrição em termos de x0 e p0 e, potencialmente, um ρ, 0, essas três informações elas se transformam num único objeto matemático que é a função de onda. Essa aqui some, essa descrição some, e essa descrição vira a descrição da função de onda. Porque a mecânica quântica ela é fundamentalmente probabilística. Porque ela nunca vai te dar o estado final, ela vai sempre te dar a probabilidade do sistema estar num certo estado final. Assim como quando eu não sei eu não sei o estado inicial perfeitamente, eu nunca posso dizer qual é o estado final. Nem faz sentido eu fazer a pergunta, minha partícula, qual é o estado final da minha partícula? Não faz sentido, porque eu não sei o estado inicial dela perfeitamente. Então eu só posso perguntar qual é a probabilidade dela ser encontrada num certo quadradinho. Eu nunca posso perguntar qual é o estado final exatamente quando eu não sei o estado inicial. Certo? E a mecânica quântica só te dá essa descrição. Certo? Existe uma interpretação, algumas pessoas chamam de teoria, e aí a gente não precisa entrar nessa seara agora, porque é bastante complicado, talvez um pouco mais para frente, que te dá a possibilidade de encontrar esses dois números aqui, que é a mecânica bohmiana.
Mecânica bohmiana, você pega a sua função de onda e encontra o estado microscópico exato do seu sistema. E você passa a voltar a dizer que o sistema tem um estado microscópico, certo? Mas é uma teoria incompleta, no sentido de que existem partes da teoria de campos que não conseguem ser descritas perfeitamente com esse tipo de teoria, tá certo? E tem muita discussão filosófica. Tem o pessoal de muitos mundos, tem o pessoal, né, tem várias maneiras de se lidar com a passagem daqui para cá, tá certo? Mas nenhuma que seja, digamos, amplamente em concordância pela comunidade, certo? Então, veja, essa brincadeira toda que a gente está fazendo aqui já é uma estatística baseada nas leis de Newton, né? Agora, quando eu venho para cá, eu não tenho mais leis de Newton. Eu tenho uma equação para o próprio psi, certo? E quem é essa equação para o próprio psi? Só para finalizar, só para dar uma coisa que eu esqueci de falar. A probabilidade de encontrar a partícula em uma certa posição x vai ser dada pelo módulo dessa função. Módulo quadrado. E essa função é uma função complexa. Já viram números complexos, né? Vocês sabem pelo menos do que se trata. Uma função complexa é uma função que você dá um número para ela, ela te dá um número complexo. Enquanto uma função real é uma função que você dá um número para ela, ela te dá um número real. Certo? Então, na mecânica quântica, é assim que a gente calcula essa probabilidade aqui, ó. Certo? Cadê? Eu botei no lugar errado. Ah, não. Está aqui, P de x. Certo? Se você quiser saber como chega no P de P, aí é mais complicado, tá certo? Mas dá para também tirar da mesma função de onda, tirar o P de P e não só o P de x. Tá certo? Bom, e aí? A gente não tem mais a mecânica, né, para dar os passos para a gente. Como é que eu faço agora para evoluir o meu sistema no tempo? O que vocês acham? Já ouviram falar de alguma... de qual é a equação que te dá a dinâmica da mecânica quântica? Então, é essa aqui, ó. IH cortado, dψ dt igual menos h cortado ao quadrado sobre 2m dψ dx. Já viram derivados parciais? Tá. Então, por enquanto, pensa só nas derivadas que vocês estão acostumados mesmo, mas com esse del em vez do d, certo? Mais vx psi. Certo? Então, veja, aquela equação de Newton, que era uma equação para x dx dt e para dv dt, se transformou numa equação para del psi del t. Mas, fundamentalmente, tudo que a gente viu anteriormente mantém-se. Eu conheço esse cara inicialmente, eu sei calcular essas derivadas, e aí, a partir da condição inicial, eu vou dar um passo para um tempo pequeno e vou calculando agora essa minha função de onda ao longo do tempo. Certo? Eu sei minha função de onda inicial, assim como eu sabia x0, p0 inicial, ou px0 e v0 inicial. Aí eu vou dando, como eu sei ddt dessas duas coisas, eu vou dando passinhos e descobrindo qual é o próximo. A função de onda é a mesma coisa. Eu sei minha função de onda inicial, é uma função de x. Aí eu dou o próximo passo. Para cada valor de x eu dou um passinho. E vou andando. E vou descobrindo como que esse cara aqui evolui no tempo. Como que esse cara aqui, num certo tempo t, vem para o psi de t e x. Que é o que vocês vão ver bastante em física moderna, depois mecânica quântica 1, mecânica quântica 2. Certo? Claro que existe um infinito de coisas mais complicadas aqui, porque existem regras mais precisas de como você sair dessas duas equações e chegar nessas aqui. E por que a gente sai dessas e chega nessa aqui? E como, o máximo que a gente sabe sobre a transição clássico-quântico, certo? A gente sabe um monte de coisa, mais do que eu estou falando aqui, certo? Mas o ponto é, olha que uma ironia interessante. Se eu sei minha função de onda inicial, eu sei exatamente como ela evolui. Não é estatística. A evolução da equação da função de onda não é estatística.
certo? Assim como a evolução do meu Rho não é estatística. Não tem um ruído estatístico desconhecido que faz a minha distribuição de probabilidade evoluir de uma forma desconhecida. Não existe. Se eu sei a posição inicial, eu calculo a distribuição de probabilidade final usando a mecânica newtoniana e a distribuição inicial. Tá certo? Então a evolução aqui, ela é determinística nesse sentido. Uma distribuição inicial sempre chega a uma distribuição final. E na mecânica quântica também. Se eu sei esse meu psi aqui, ó, eu posso calcular a probabilidade inicial. Então, eu sei minha probabilidade inicial, aí eu evoluo no tempo e calculo agora a minha probabilidade no tempo t na posição x. A evolução da função de onda é determinística. Só que a função de onda descreve uma coisa estatística, probabilística. Certo? Então é uma coisa interessante da mecânica quântica. A mecânica quântica, do ponto de vista da sua evolução, ela é determinística. Mas as informações que você tira dela são probabilísticas. Certo? Um outro aspecto da mecânica quântica bastante importante é a teoria da medida, do colapso da função de onda. O colapso da função de onda é quando eu faço a medida mesmo. Eu vou no laboratório e vejo onde que o elétron bateu no meu anteparo. Essa parte não é medida, não é descrita por uma equação tipo a equação de Schrödinger. Nós não temos ainda uma formulação final para o problema da medida. Ou seja, por que existe uma transição quântico-clássica? Porque na hora que eu vejo o meu elétron bater no anteparo, ele bateu num ponto ali material do meu anteparo. Pode ter um erro de precisão na medida do ponto? Pode, mas ele está lá. Tá certo? E é isso que inspirou, por exemplo, o Schrödinger, que é o pai dessa equação aqui. Né? Deixa eu ver se eu não errei aqui. Schrödinger. Não, esse aqui mesmo. Então, que levou ele a se perguntar sobre o gato, né, um potencial gato numa caixa, com alguma coisa que respeite a mecânica quântica, né, um frasco de veneno, que pode colapsar ou não, ou seja, a medida dele é esse colapso. E se o frasco está num estado quântico, então a gente não sabe, ele pode estar simultaneamente nos dois estados, enquanto ele está aqui, antes da medida. Mas depois que eu meço, ou ele está num estado ou no outro. Da mesma forma que o elétron, na hora que ele bate no anteparo, ele só está num ponto do anteparo, ele não pode estar em dois pontos do anteparo. Então ele se perguntou, mas se existe uma coisa quântica que interage com uma coisa clássica, então qual seria o resultado final desse experimento? É claro que é uma extrapolação, porque a gente sabe que quando o frasco quântico ele iria eventualmente, digamos, qual o termo que eu posso usar? A gente chama de decoerência, né? Que é essa passagem do quântico para o clássico. Mas ele de alguma forma está envolvido com a decoerência e a gente não teria esse efeito quântico agindo num sistema macroscópico, que seria o gato. Tá certo? Mas é um experimento mental para você imaginar o absurdo do significado dessa coisa. Né? Ou seja, da função de onda ter esses dois lados. Né? O lado da descrição determinística, bonitinha, que você tem probabilidades que evoluem normalmente, mas que eventualmente alguém faz a medida, né? Ou aquele sistema interage com o sistema macroscópico, não precisa ser um ente, não precisa ser um ser humano ou um animal qualquer, basta ter uma interação entre o micro e o macro para você ter esse colapso e o sistema passar a, digamos, ter essa realidade macroscópica, clássica. Certo? Então essa é a parte da dinâmica da mecânica quântica que é mais mal conhecida, mal estabelecida, quando comparado à dinâmica de Schrödinger. Isso aqui é muito bem conhecido, tá, pessoal? Isso aqui a gente mede com precisões absurdas no laboratório. Tudo que vocês veem de LHC, bóson de Higgs e tal, passa por aquilo ali ser bem comportado, tá certo? Então, toda a parte de gravitação quântica, de computação quântica, tudo passa por esse tipo de equação que é muito bem entendida, tá certo? Exceto por esse lado muito importante que é o lado do colapso, certo? Ok. Alguma pergunta, pessoal?
A gente vai voltar a falar um pouco mais de mecânica quântica ao longo do curso, tá? Isso aqui é só uma primeira prova para vocês começarem a pensar nessas coisas. E tentar fazer já uma conexão mental entre essas duas estruturas, tá? Por incrível que pareça, pessoal, parece que essas duas equações, esse par de equações e essa equação são fundamentalmente diferentes, mas, na verdade, existem mais similaridades do que diferenças. Se você pegar a estrutura algébrica que você encontra por trás desses observáveis, desses daqui, eles são muito parecidos. Vocês vão descobrir, quando vocês fizerem mecânica analítica, que essas quantidades elas vão estar associadas a elas uma álgebra chamada álgebra de Poisson. E a álgebra de Poisson é a álgebra que se transforma na álgebra dos operadores, que leva à equação de Schrödinger. E é a álgebra dos operadores que está associada à álgebra de Poisson, que leva ao princípio de certeza de Heisenberg. Certo? Então, na mecânica clássica tem muita coisa, é muito bonito, e essas coisas todas fundamentam a mecânica quântica. Então, entender mecânica clássica é fundamental para entender mecânica quântica. Certo? Bom, então, o próximo assunto que nós veremos é as leis macroscópicas emergindo, né, das leis microscópicas. A gente vai ver umas pinceladas agora de mecânica estatística. Como a gente tem pouco tempo, eu vou só discutir mais. Eu acho que não dá para entrar muito no material. Mas vamos fazer umas perguntas importantes aqui. Eu tenho um sistema. Então, o sistema, digamos, é um gás dentro de uma caixa e eu estou cheio de partículas aqui, certo? Então, vamos pensar no seguinte. Um gás típico aqui nas nossas condições normais, ele vai ter coisas assim da ordem de mol aqui. 23 partículas. Né? Isso aqui é um 1 com 23 zeros do lado. Isso é um número enorme de objetos, né? de partículas pontuais, o que é que seja que você esteja descrevendo. É muito difícil até imaginar o que significa isso aqui, tá certo? E tem muita coisa na física e na matemática que vocês vão perceber que são fenômenos emergentes. São fenômenos que aparecem somente em condições totalmente diferentes daquela que nós estamos acostumados, tá certo? Bom, então eu tenho essas partículas aqui. O que a mecânica newtoniana diz para a gente? Como é que eu posso fazer previsões sobre evoluções temporais de sistemas desse tipo aqui? Qual seria, digamos, a receita que a mecânica newtoniana dá para a gente? Eu pego aqui, x, posição inicial, né, botar um x, i aqui, de t0, e vi de t0. E faço a evolução desse sistema. É isso que a mecânica newtoniana diz para a gente. Eu tenho essas condições iniciais, só que agora eu tenho 6 vezes 10 a 23 números. A gente não tem computador para botar esse negócio. A gente não consegue fazer isso aqui. E depois, na hora de interagir, eu vou ter que resolver um sistema de equações com 6 vezes 10 a 23 derivadas, posições iniciais, aí eu dou o próximo passo. É inviável, né? E outra coisa, se fosse viável, serviria para quê? O que eu ia fazer com essa informação sobre a posição e velocidade de 6 vezes 10 a 23 partículas? Certo? Então, o que importa para a gente quando a gente está descrevendo esse sistema? O que vocês acham? Quando a gente descreve o universo, a gente não descreve a posição das estrelas, das galáxias, dos buracos negros. Não, a gente descreve médias, a gente descreve sumários. Como que você, digamos, sabe o comportamento médio. Ah, então se tem um monte de galáxia aqui, tem uma probabilidade grande de eu encontrar um monte de galáxia aqui. Qual é a densidade média de galáxias? Quantos vazios tem? Será que eu posso contar os vazios do universo? E os bolsões com partículas? Quão cheio eles são? Qual é a densidade das galáxias? Qual a densidade de gás, qual a densidade de matéria escura, qual a densidade de energia escura. São todas informações médias sobre o seu universo. Né? E aqui é a mesma coisa.
Eu não tenho como saber as posições individuais, mas eu posso tirar sumários aqui. Qual seria uma informação relevante aqui? N. É o número de partículas. Eu suponho que um gás que tenha, digamos, 5 ordens de grandeza a mais ou a menos de partículas, ele vai se comportar diferentemente. Certo? Então, um sumário importante, uma informação relevante macroscópica sobre o sistema é o número de partículas. Que mais? Se essas mesmas N partículas estão num volume muito maior ou muito menor, eu também suponho que isso vai informar o comportamento dessas partículas. Então, o volume total do sistema que eu estou trabalhando também é um sumário aqui importante. E qual seria uma última característica interessante aqui desse sistema? Pressão pode ser, mas é que pressão a gente nem sabe o que é ainda. Então vamos tentar voltar para uma coisa que a gente saiba. A massa, exatamente. A gente pode pegar a massa total do sistema. Só que a massa, ela carrega alguma informação, mas não toda a informação que a gente está interessado. Na verdade, a energia do sistema é interessante. Eu pego a energia cinética de todas as partículas aqui e somo. Isso me dá a energia do sistema. Certo? Então, esse cara aqui é um sumário. Esse cara é um sumário e esse cara aqui é um sumário, certo? Será que eu consigo deduzir qual é a relação entre os estados microscópicos, ou seja, o conhecimento desses estados aqui, e os macroscópicos? O que vocês acham? Veja, aqui é aquela descrição newtoniana determinística que a gente está acostumado. A gente conheceria, então, todas as posições e velocidades de todas as partículas. Aqui eu estou dizendo o seguinte, eu não sei quais são as posições e as velocidades. Eu sei somente a energia total, eu sei o volume total e eu sei o número total de partículas. Será que existe alguma relação entre esses dois conjuntos de informações? Aproximar de um modo estatístico a posição e a velocidade média das partículas. Essa é parte da ideia. Como é que eu posso fazer isso? Por exemplo, vamos pegar o ar da sala. Por que o ar da sala não se encontra frequentemente todo no canto da sala? Mas veja, não tem nenhuma razão a priori do sistema eventualmente evoluir para um instante onde ele está todo no canto da sala. Né? As partículas foram colidindo, eventualmente calhou de todas elas estar com a velocidade indo para lá, e durante alguns milésimos de segundo ela foi toda para lá e ficou lá. E a gente ficou sem ar aqui durante um milésimo de segundo. Por que isso não acontece? Não tem nenhuma razão para isso não acontecer, né? Exatamente. Como é que você pensa sobre isso? Tem muitos mols de partículas aqui. Isso. E eles estão se mexendo em movimentos harmônicos assim. Isso. E eu imagino que por ter muitos, a chance de todos eles terem a mesma velocidade daquela direção. Exatamente. A ideia é, você tem microestados. Certo? Deixa eu ver aqui. A gente tem os microestados. Agora vamos pegar esses microestados especiais em que todas as partículas estão no canto da sala. Aí eu conto quantos que eles existem, quantos são eles. Então vamos pegar o N dos estados especiais. Tá certo? E aí eu posso contar o número de estados mais comuns, assim, que as partículas estão espalhadas, que não tem nenhuma grande densidade diferente aqui e acolá. Ou seja, a densidade ali é mais ou menos homogênea em relação ao resto da sala. Então eu pego os estados normais aqui, ó. Certo?
Aí você pode falar, não, então a probabilidade desse evento ocorrer é N, o número de estados aqui, dividido pelo número dos especiais mais os números dos normais. Digamos que os normais excluam os especiais. Aí você olha para esse número aqui. Certo? E você vai descobrir que esse número vai ser assim, 10 a menos 30. A probabilidade, ou seja, desses estados ocorrerem, ela é muito pequena. Porque existem muito mais estados normais do que estados anormais. Então essa é uma regra da mecânica estatística bastante importante. Você vê aquilo que é comum, por definição. Só que o número de partículas tão grande leva isso a um extremo tão grande que você nunca vê os estados especiais. Por mais que eles sejam possíveis. A priori, não tem nenhuma força mecânica, nada especial que impeça esses estados de ocorrerem. As partículas poderiam estar todas paradas no canto da sala. Não tem nada mecânico, não tem nada no sistema que impeça disso de ocorrer. Certo? Mas a mera probabilidade irrisória disso acontecer, no sentido de que o número de estados assim é tão pequeno comparado com os outros tipos de estado, faz com que isso na prática nunca aconteça. Tá certo? Isso é exatamente o conceito de entropia, fundamentalmente. É você contar os números de microestados que você tem. Certo? A entropia é justamente essa medida desses números aqui. Certo? Que é o que vocês vão aprender a fazer em mecânica estatística de forma mais precisa. Nesse curso aqui eu estou tentando dar um pouco da intuição da mecânica estatística, né? Por que ela se fundamenta nesses números aqui, e depois vocês vão aprender a operar sobre ela, tá certo? E aqui a gente vai fazer umas continhas, eu vou tentar mostrar um pouco ali do gás ideal e tal, baseado nessas ideias aqui. Certo? Mas essa é a ideia. São os microestados e os macroestados, tá certo? Quem são os microestados mais comuns para uma certa quantidade de macroestados. Para um certo macroestado, desculpa. E aí daí você tira as distribuições de probabilidade. Mas aí, como a gente estava falando, as distribuições de probabilidade elas não dão para a gente os estados clássicos, os estados determinísticos. Elas dão para a gente a probabilidade média de eu encontrar uma partícula aqui ou acolá. E quando você trabalha com essas distribuições de probabilidade, você encontra no limite termodinâmico, que é quando essa flutuação vai para zero, você encontra exatamente a termodinâmica. Que é basicamente você desprezar até essas pequenas flutuações possíveis aqui. A termodinâmica, ela fala, esse negócio é zero. No limite termodinâmico. E aí você encontra leis globais para estruturas termodinâmicas. Certo? Mas a gente vai conversar agora mais sobre isso na próxima aula. Alguma dúvida, pessoal? Bom, vamos encerrar por hoje? Todo mundo